Olá, meus queridos, muito bom dia. Aqui tá um friozinho maravilhoso. Eu confesso que eu sou mais fã do calor, mas estamos no frio, vamos dar graças e aproveitar esse momento, né, tão geladinho, que dá para ficar tão próximo, né, das pessoas, mais gostoso, mais aproximado. Vocês vão saber os reais motivos de você sentir medo e insegurança. Então fica comigo. Vamos pensar na nossa infância, tá? O ideal é que de 0 a 3 anos de idade, a criança seja educada, que ela esteja na presença 99% da mãe, tá? Então, o ideal é que toda criança, tá? Para que na fase adulta ela seja um adulto mais seguro, com menos medo, é que a criança, nesse período de 0 a 3 anos de idade, esteja muito conectada, muito ali sendo educada mesmo pela mãe. Por quê? Porque a mãe, ela é já aquela ligação da criança pelo cordão umbilical. Então, ela já de um modo geral, ela é a principal pessoa que pode doar para essa criança. Vamos pro próximo. Começo agora esse stories aqui te perguntando como que foi a sua infância? Lá no comecinho da sua vida, você foi uma criança que foi realmente educada pela sua mãe, ou sua mãe, ela tinha um trabalho fora, você teve que ir cedo para a creche, ou você teve que ser educado por uma babá, ou de repente por uma avó, uma tia, tá? Então eu quero que você se recorde como foi a sua infância, de 0 até 3 anos de idade. Se você não tiver essas informações, procura saber para você começar a entender esse processo do início da sua vida, tá? Então pergunta para os seus pais, pergunta aí para algum parente, para que você possa identificar como foi a sua vida de 0 a 3 anos de idade. E já coloca para mim aqui, tá? Aqui na caixinha, como foi a sua infância. E vamos no segmento aqui, eu já te pergunto, você conhece pessoas que não sabem receber? Ou seja, pessoas que estão o tempo todo fazendo pelos outros, só faz pelos outros. E quando alguém até oferece um elogio, ou quando alguém quer beneficiar essa pessoa, dar um presente, essa pessoa não aceita, ela se sente como uma devedora e ela não sabe receber. Você conhece alguém assim? Você é assim? Você sabe receber? Então, provavelmente, se você me responder, Sandra, eu realmente não sei receber, você, com certeza, na fase de 0 a 3 anos de idade, você não teve sua mãe presente como deveria ser. E aí, no próximo Stories, eu vou explicar melhor para você sobre isso. Acontece, quando uma criança tem a mãe disponível para ela, do 0 aos 3 anos de idade, ela entende que existe alguém por ela, que existe a segurança, que existe alguém que está doando para ela o tempo todo. Ou seja, ela aprende a receber. Ela aprende o valor de dar, recebendo. Olha só, o propósito de dar ao receber. Então, essa criança, ela vai crescer com um nível de segurança, porque ela sabe que ela possui alguém por ela. É como se a gente fizesse uma analogia entre nós e Deus. Então, às vezes, você está num momento difícil, mas você sabe que você tem Deus, e com as mudanças das suas ações, você pode mudar a situação. Isso é quando acontece. O fato de uma criança de 0 a 3 anos ter ou não ter o acompanhamento integral da sua mãe, tá? A mãe é o primeiro ambiente da criança. Imagina, ela está ali dentro do útero, é formada dentro do útero. A mãe já é o primeiro ambiente. E quando ela vem para esse mundo, entre 0 e 3 anos, ela precisa integralmente da educação e do acompanhamento
dessa mãe. A criança precisa do acompanhamento dessa mãe integralmente para que ela possa ter o senso de receber, ter o senso de segurança, ter o senso de que ela não está sozinha no mundo, ter o senso de que ela tem alguém por ela. Então, isso vai eliminando futuramente possíveis medos, inseguranças e também a rebeldia. Então, vem agora a pergunta chave, né? Tá, Sandra, eu sei que a minha mãe foi uma mãe ausente. Eu sei que eu fui criada por babá, ou fui criada na creche, e eu não tive o acompanhamento da minha mãe nesse período. Nem depois desse período eu tive o acompanhamento da minha mãe, porque realmente ela tinha que trabalhar e passava fora muito tempo. Então, como, gente, como resgatar isso? Como ressignificar isso? Antes de eu responder para você como se curar, deixa eu passar para você algumas características de como você identificar que isso está acontecendo com você agora na fase adulta da sua vida, né? Onde você tem uma vida, tem as responsabilidades, quer decolar na vida, quer ter sucesso, quer ter mais paz, quer ter mais prosperidade e não está conseguindo por conta dessas travas, que são o medo, a insegurança. Porque assim, gente, se tiver medo e insegurança, pá, você não vai conseguir fazer nada, o medo estagna. Então, você até faz um bom planejamento, faz um plano de ação, nossa, eu vou fazer tal coisa, mas na hora de agir, o medo inconsciente não deixa. A falta de coragem inconsciente não deixa. Então, é muito importante agora você observar em você, se você tem essas... Outra característica muito gritante, tá? De quem não teve esse composite, né? Não teve esse alicerce na infância, é uma pessoa que quer fazer tudo para todos, agradar todas as pessoas, mas principalmente observe o seu relacionamento com a sua mãe hoje, você que é um adulto, você que está adulta aí. Observe o seu relacionamento com a sua mãe. Você é uma pessoa que quer salvar a sua mãe, você quer fazer tudo para sua mãe, você acha que a sua mãe não pode passar por um perigo, que ela não consegue viver sem as suas orientações, você sendo filho, você sendo filha. Então, perceba como que é o seu relacionamento com a sua mãe. Você é daquele tipo salvador, que tem pena, que tem dó da sua mãe, que acha ela uma guerreira e você fica ali tentando salvá-la? Veja bem, essa pessoa que quer salvar a mãe o tempo todo, porque inconscientemente ela projeta, né, na mãe essa sua própria insegurança, essa sua própria falta de senso de conseguir viver na vida sozinho. Então, como ela projeta esse buraco, esse vazio que existe nela, ela projeta na mãe, ela vive como se fosse aquela criança desesperada em encontrar a mãe, em não perder a mãe. Isso é muito forte, isso é muito doloroso inconscientemente, isso causa muita dor no adulto que passou por essas fases aí da infância sem ter a orientação da mãe. Então, perceba se você é desse tipo e me conta aqui. Eu, por exemplo, deixa eu compartilhar com vocês, de 0 a 3 anos de idade e muito mais anos depois, assim, eu sempre estava com a minha mãe, porém a minha mãe sempre estava trabalhando. Ou seja, eu não tive aquilo da mãe me pegar no colo, me colocar ali no seio e olhar nos meus olhos. A minha mãe nunca tinha tempo, por conta da história dela, tá? A história dela é uma história muito sofrida, onde a mãe dela morreu cedo, ela ficou com 9 irmãos para criar, e família muito pobre, ela tinha que trabalhar muito. Então, a minha mãe, ela nunca teve, assim, um tempo realmente para dedicar aos filhos. E talvez os meus outros irmãos nem tenham passado por tanto, né, sofrimento assim interno, mas eu identifico em mim essa falha, essa falta, esse buraco. E eu vou falar para você como eu me curo sobre isso. Então, gente, por muitos anos eu vivi essa criança ferida,
essa criança desesperada, querendo salvar o mundo, querendo salvar a minha mãe. Para vocês terem uma ideia, se eu fosse em uma festa, em algum lugar que eu estivesse me divertindo, recebendo presentes ou recebendo, quando eu era criança, aquelas coisinhas gostosas de criança que vem em sacolinha, o que acontece? Eu não comia, eu guardava para levar para minha mãe. Em todos os lugares, até os meus 15, 16 anos de idade, eu fazia isso. Eu ia separando tudo dentro de uma caixa para quando eu estivesse perto da minha mãe, eu entregar tudo aquilo para minha mãe. Então, veja o tamanho do buraco que a gente traz dentro de si quando a gente tem essa falha na infância. Então, só para deixar bem claro, quando a gente tem essa necessidade de estar salvando a nossa mãe, o nosso pai, principalmente nesse contexto aqui a mãe, né? Ou salvar as pessoas do mundo, se você está nessa busca, né, de achar que ninguém consegue se manter, sobreviver sem a sua ajuda, cuidado com a projeção. Na verdade, você só se sente seguro, só se sente segura perto da sua mãe. Não é você levar a segurança para sua mãe. Na verdade, você está indo buscar a segurança que lhe faltou quando você era criança. Faltou aquele sentimento de ter alguém que te acolhe, que é maior do que você e que você pode confiar e que você pode contar a hora que você precisar. Isso gera segurança e evita os medos. O que acontece? Uma pessoa ferida sempre vai ferir outros. Então vamos falar, a gente já falou da projeção, agora vamos falar da repetição de padrões. Ou seja, se você foi uma criança ferida, provavelmente, se você não faz um tratamento, se você não faz uma terapia, se você não se cura disso que está aí inconscientizado em você, na fase adulta você vai criar situações para que você repita o mesmo padrão. Por quê? Porque é aquilo que você conhece. Tá entendendo? Então não tem como você fazer uma história diferente na sua vida se você não se curar antes. Pessoas curadas libertam, pessoas feridas ferem. Então, o que acontece? Eu repeti o padrão da minha mãe ao ter os meus filhos. Ou seja, eu repeti esse padrão e foi muito péssimo para os meus filhos também. Então, hoje, a minha cura ela começou a acontecer quando eu comecei a entrar nas terapias integrativas, né? Eu já sempre conto essa história, não vou repetir aqui hoje para vocês, mas a minha cura começou dentro das terapias integrativas, mas o ponto-chave de cura mesmo, para esse buraco, para esse vazio, para esse desespero inconscientizado que havia dentro de mim, foi através da psicanálise. A psicanálise, ela é uma terapia, né? Uma análise que a gente passa por esse processo ali nas sessões, aonde você vai conseguindo tirar do inconsciente, né, desse meio que a gente tem três, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então você vai conseguindo trazer tudo isso, esses carrapichos da mente e fazendo a limpeza. Esse foi o ponto-chave. Então, a psicanálise, ela foi o ponto-chave da minha cura, vamos dizer cura entre aspas, mas a psicanálise, ela faz o que conosco? Ela abre a nossa percepção, tá? Ao mesmo tempo que ela vai tirando essas coisas, a gente vai abrindo os olhos, a gente vai abrindo a mente, percebendo o que estava ali oculto, tá? Encapsulado, estava inconscientizado. Então a psicanálise é essa ferramenta que assim foi o meu maior despertar, porque existem vários degraus que eu fui subindo, né? Mas quando eu cheguei na psicanálise, realmente foi a técnica que me ajudou a ter uma percepção diferente sobre mim, sobre as pessoas ao meu redor, sobre as minhas ações e os resultados que eu estava tendo na minha vida, principalmente os resultados. E eu posso te garantir que as pessoas que passam pelas sessões de psicanálise comigo, mas principalmente as que
estudam a psicanálise, elas vão conseguir enxergar o outro de uma forma transparente. Ou seja, você olha para a pessoa, começa a conversar com a pessoa e você já decifra a pessoa. Então você tem muito mais bagagem, muito mais condições de você ajudar alguém por conta dessas ferramentas, essas várias ferramentas e essa sabedoria, esse entendimento, essa engrenagem que a psicanálise traz. Eu estou com uma turma aberta agora para uma formação em psicanálise. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo. Pode ser aqui mesmo pelo Instagram ou no meu WhatsApp que está na bio. Venha fazer parte dessa. Então, esse processo de fazer o curso de psicanálise, viver esse processo, porque dentro da psicanálise, no tripé dela, é o que? O estudo teórico, você ser atendido, passar pela psicanálise e você fazer a psicanálise em outras pessoas, ou seja, ser um terapeuta de outras pessoas. Então, esse processo vai desbloquear você para você conseguir decifrar as pessoas. Você vai estar em uma conversa normal com algum familiar seu e você vai estar curando, entre aspas, tá, gente? Eu não gosto muito de usar a palavra cura para não virar uma questão de charlatanismo, mas falando com alguém da sua família ou o seu cliente, você já vai saber quais pontos você tem que apertar, quais botões, quais falas. Então, você aprende a decifrar e curar as pessoas fazendo esse curso. Então, imagine se hoje, tá? Você entrando num processo desse comigo e você aprender a se permitir, aprender a se permitir novamente. Então, sair daquele estado inconscientizado de que não é merecedor de nada, que não tem nada nem ninguém por você, que você não é capaz, que você se sente o tempo todo inseguro, com medo de dar o próximo passo, mas está aí cheio de ideias, cheio de vida. Por isso que tem tanta ansiedade no mundo, porque as pessoas são cheias de inteligência, cheias de capacidade, mas não estão fazendo por conta desses bloqueios internos. E aí o que acontece? A panela de pressão. Então venha fazer parte dessa turma, tá, de alunos de psicanálise, para você aprender a se curar, decifrar o outro e também a curar o outro.